Graça e paz. Hoje eu quero compartilhar um testemunho sobre como Deus me sustentou em um dos momentos mais difíceis da minha vida. E quero deixar uma palavra aqui de fortalecimento para essa hora. Na verdade, naquele tempo, o que me fortaleceu foi Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Em todo momento, naquela época, eu trazia esse versículo à mente. Mas tem um versículo que fala muito ao meu coração e falou, né? Gênesis 50:20. Então eu quero. Ai, era para estar aberto, gente. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Que se conserve muita gente em vida, né? E o momento ali da perda foi um momento muito difícil. Perder alguém que a gente ama é uma dor assim que as palavras não vão explicar. A gente não encontra palavras para explicar essa dor. Porém, Deus, né? Jesus, ele é um remédio. Porque em todo tempo eu olhava para o Senhor, eu via, Ele deu e Ele toma a hora que Ele quiser. Ele me deu e Ele leva a hora que Ele quiser. Não é meu, é dele. É herança, filhos são herança. Então, quando eu perdi o meu filho ali naquele momento, foi muito triste. Foi muito triste, mas o Senhor me sustentou, o Senhor me consolou. Eu só perguntava para o Senhor o seguinte: qual o propósito de tudo isso? O que o Senhor quer trabalhar com tudo isso? Se tem pecado, se existe algo da parte minha e do meu esposo, nós queremos resolver, nós queremos ficar limpos, né? E o Senhor veio com o processo de consolo e restauração e respostas a essas perguntas, né? Eu pedi para o Senhor, me diga se era para a morte antes dele ter morrido. O Senhor respondeu para minha sogra, que eu fui saber depois que ele morreu. Então, para mim também foi um consolo. O Senhor também, nesse processo, teve um pastor aqui de Ribeirão Preto, o pastor Evair, falou comigo em primeira pessoa, falando que foi tudo para manifestar a glória do Senhor, que não era sobre pecado. Me perguntou ali em primeira pessoa se eu tinha esquecido de João 9. Foi trazendo aquele consolo para o meu coração. E aí eu fui começando a entender que Deus, ele não apagou a minha dor, mas ele me ensinou a caminhar nela e de mãos dadas comigo, que ele nunca me abandonou, né? Era como se ele estivesse me pegando no colo. E o consolo também veio ali naquele momento do velório do meu filho, né? Eu fui um pouco para frente, mas precisamos voltar um pouco atrás. Quando meu filho faleceu, a gente fez um velório rápido com uma palavra do pastor e 2 louvores, e nesse momento o Senhor me consolou, eu senti a mão dele sobre os meus ombros. Eu senti um consolo nessa hora, e eu pude olhar ali para aquele caixão e falar para o meu filho: "Vá em paz com o Deus de Israel". E pedir para Deus novamente, só não permita que a morte dele seja em vão. Cumpra todo o propósito da morte do meu filho. E o Senhor assim o fez, né? E é esse legado dessa dor, desse tempo que eu carrego comigo. Ainda de vez em quando eu choro um pouco, ainda sofro um pouco, mas eu entendi. Ele partiu para que outros corações fossem alcançados. Ele era um bebê, ele era salvo, ele iria para o céu, ele estaria com o Senhor, ele está na eternidade, mas pessoas se converteriam, pessoas se renderiam ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, através desse testemunho, porque se existe uma oração que eu faço, é que meus filhos fazerem diferença na geração deles. E o meu Cauã faz, o meu Kaique faz, e o meu Felipe fez também, e vai continuar fazendo, mesmo tendo passado só 4 dias por aqui. Mesmo ele tendo passado só 4 dias. Nós ficamos sabendo de pessoas que foram salvas, nós ficamos sabendo de pessoas desviadas que voltaram para o Senhor através desse testemunho, e verdadeiramente isso não tem preço, meus irmãos. Isso não tem preço, não tem preço. É muito bom saber que o meu filho morreu para que outras pessoas tivessem vida. E vida eterna, estou falando de vida eterna, porque o meu filho dormiu aqui dessa passagem que é na terra, que todos nós vamos dormir. Mas ele vivo está ao lado do Senhor. Ele está no céu, ele vive eternamente. Então eu quero te encorajar para que você que está passando por um luto, que Deus está vendo as suas lágrimas, que Ele não te abandonou, que pode parecer que tudo acabou, mas Ele é especialista em ressuscitar a esperança. Ele é especialista em tornar
maldição em bênção. E por isso que todas as coisas cooperam do bem daqueles que amam ao Senhor. É todas de verdade, até o luto coopera para o nosso bem. Até no luto a gente cresce, até no luto a gente ama, até no luto a gente cuida. Até no luto o Senhor cuida de nós, a gente sente o amor das pessoas, sente o carinho. E eu pude sentir isso de uma igreja inteira, quase que de uma cidade inteira, de tantos amigos que, para a honra e glória do Senhor, eu tenho, família, familiares. Então, assim, o choro pode durar uma noite, meu querido, mas a alegria vem pela manhã. E deixa o Senhor cuidar de você. Ele vai transformar a sua dor em um propósito. E você vai ver que isso é muito maior. Muito maior. Que não tem preço. Não tem preço. Se eu tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. Eu passaria tudo de novo, como eu passei no passado, dando glória a Deus. Louvando ao Senhor a cada visita. Orando ao Senhor a cada visita. Recebe isso nessa tarde, essa palavra. Deus é contigo, meu irmão, assim como Ele foi comigo nesse tempo.